Há cerca de um ano, o termo startup explodiu na mídia, mas na verdade poucos sabiam do que se tratava. E aí vinha a explicação: é uma empresa de inovação tecnológica com modelo de negócio escalável. Mas o que é um negócio escalável? O Rio em Foco está no ar. Para explicar o que é uma startup e quais políticas públicas são importantes para o desenvolvimento delas, estão aqui Cláudio Nazajon, diretor da Nazajon Sistemas, e Paulo Roberto de Andrade, gestor de projetos de startup do Sebrae. Vamos começar explicando um pouquinho o que é startup, o que é esse negócio, modelo de negócio escalável? São duas coisas diferentes, né? Quer dizer, startup é uma empresa que está começando, é um projeto que o empreendedor tinha uma ideia na cabeça e de repente decidiu ir à luta e transformar aquilo num empreendimento. Então ele começa de algum lugar. Então aquela empresa, aquele empreendimento nesse estágio nascente, a gente chama de startup. Não é isso, Paulo? É isso. Agora, um negócio escalável significa um negócio que pode crescer explosivamente. O que eu falo para os meus alunos, por exemplo, quando eu falo de pensar em ideias de negócio, eu digo, ó, você pensa numa ideia de negócio que a gente começa trabalhando aqui no ambiente do ecossistema da PUC, por exemplo, quando eu dou aula. Mas se der certo, você tem que poder vender em Alpha Centauro. E se não der para vender em Alpha Centauro, pelo menos no sistema solar. Não der para vender no sistema solar, pelo menos no planeta Terra tem que poder ser vendido. Ou no mínimo no Brasil. Tem que parar de pensar naquela coisa de uma pousadinha aqui, um restaurantezinho acolá. Tem que ser uma coisa que você possa vender nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia. O mundo tem que ser o teu quintal. Isso é um negócio escalável. É isso que o investidor procura. Um modelo de negócio que possa crescer de uma maneira tal que do pequenininho fica gigantesco. É o caso do Facebook, do Google, por aí vai. Isso é um negócio escalável. É interessante que muito se coloca que empresa digital, né? Por que empresa digital? Porque ela tem baixo custo e ela cresce rapidamente, porque ela tem um mundo, né? Mas se você pensar em startup, o modelo de franquia também pode ser considerado uma startup, né? Porque tem um modelo de negócio embutido, onde você vende a marca e dá a receita do bolo. E isso pode se expandir para o mundo. E como é que você cria um ambiente para que essas startups comecem, né? Deem o primeiro passo? Se você tem uma boa ideia, né, que possa ganhar dinheiro com ela, isso já é o primeiro passo que você já deu. Né? Ter uma boa ideia. Porque só ter também uma boa ideia e não fazer é elucubração. Né? Você tem que implementá-la. Então, uma boa ideia com um modelo de negócios para ganhar dinheiro, né? Onde eu vou ganhar dinheiro e testar aquele modelo, começar a implementar, esse é o primeiro passo. Eu até diria para você, Paulo, que tem um passo antes desse, que é identificar a causa da boa ideia. Quer dizer, qual é o problema que eu preciso resolver? Qual é a demanda que eu preciso atender que não está sendo atendida? O problema que está causando dor em alguém? E aí eu tenho uma boa ideia para resolver esse problema, para atender essa demanda. E isso pode ser, olha só, pode ser a fila na padaria, tá? Tem uma padaria na tua esquina que tem uma fila muito comprida, isso aí é uma dor, isso aí é um problema, vamos pensar em soluções para reduzir essa fila. Pode ser criando outra padaria via franquias, ou pode ser reduzindo a fila, colocando mais caixas. Criando um processo de entrega online? Pode ser tudo que possa reduzir a fila. O meu problema é esse, eu tenho várias possíveis soluções para ele. Aí onde ele está falando de testar a ideia, porque normalmente, via de regra, qualquer ideia de negócio, ela admite ser formatada de mais de uma maneira. Eu posso ter um restaurante que é um restaurante fast food para comer durante a semana, ou pode ser um restaurante de alta classe para jantar de noite. Pode ser um restaurante para família, pode ser um restaurante para night. Você pode formatar a ideia restaurante, entre aspas, de várias maneiras. É o que eu acho que o Paulo está se referindo com testar a ideia, né? Exatamente. Seja, vamos ver qual o modelo de negócios mais viável, que é mais interessante, mais rentável. Quem tem uma ideia, mas não tem experiência, não sabe como entrar nesse mercado, faz como? Tem uma área do empreendedorismo onde o Sebrae tem atuado de maneira assim espetacular, porque ele traz essa coisa da experiência. Então tem cartilhas, tem cursos, tem consultorias. Quer dizer, as áreas já mais conhecidas da economia, eu acho que eu recomendaria ao empreendedor, que aliás eu recomendo ao empreendedor quando ele me manda, como é que eu faço para ter mais... Vai para um balcão Sebrae próximo a você, e lá você vai encontrar cartilhas, vai encontrar cursos, vai encontrar livros, vai encontrar uma série de apoios
para aquela pessoa que quer desenvolver uma ideia que já está, digamos assim, desenvolvida, que já é conhecida. Ele não tem experiência, mas existe experiência no mercado. E é diferente quando você tem uma ideia de negócio e não tem experiência e é uma área nova, uma área digital, como está falando o Paulo e tal. Aí é bom você se arvorar, você procurar pessoas que tenham um pouco essa experiência. Para o empreendedor, saber que ele é empreendedor, tem uma série de características que ele tem que cumprir. O Sebrae pode ajudá-lo. O Empretec, por exemplo, é um curso excelente, é certificado, é da ONU, certificado por nós, excelente para justamente dar ao empreendedor essa visão. Será que eu sou um empreendedor? Porque não necessariamente todo mundo é empreendedor. Você pode ter uma equipe onde um é o grande empreendedor e você forma a equipe com outras pessoas de outros expertises, né? No ramo digital, por exemplo, é normal uma pessoa de uma área, por exemplo, de gastronomia, se associar com um da área de tecnologia. Então, isso o Sebrae pode ajudar. Além disso, o Sebrae vem conversando com o mercado. E o mercado tem uma série de necessidades. E nós estamos acabando de montar o projeto do Rio de startups do Sebrae. Que, na verdade, a gente visa ser a porta de entrada das startups para esse mercado. Para poder conhecer esse mercado e entrar nesse mercado que envolve investidores, aceleradoras, mentorias. Mas uma startup não necessariamente é uma micro ou pequena empresa, ou é? É daí para baixo. É daí para baixo. Às vezes não é nem empresa. Pode até nem ser empresa. O cara está com a ideia, aquilo ali pode ser considerado Então, startup. na verdade, começar pelo Sebrae ajuda nesse processo de formalização desse processo. Ajuda no conscientização, não de formalização. De conscientização. A formalização é o resultado disso, né? Isso é a formalização. Mas de conscientização. Eu sou um empreendedor, eu tenho que ter na minha equipe pessoas que não tenham as mesmas características minhas, né, para eu poder empreender bem e poder crescer com essa minha ideia. E como posso empreender, né? O Empretec também mostra os caminhos. Exatamente, como posso empreender. E com isso, o resultado disso é a formalização, né? Nós estamos falando hoje no mercado de startups em torno de uma pesquisa que saiu em 2012 do Sebrae, falando sobre empreendedorismo digital, 45% das startups não estão formalizadas. Estão querendo se formalizar. Mas precisa elas terem um pouquinho mais de consciência de como é que é esse processo, né? Exatamente. E para isso, o Balcão Sebrae, ele pode ajudar e muito nesse processo. No próximo bloco, você vai conhecer uma aceleradora. A gente volta já. Não saia daí. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas. O Brasil tem 9 aceleradoras, 5 delas estão no Rio de Janeiro. Nossa reportagem visitou uma aceleradora. Vamos ver. A aceleradora é o empurrão que o empreendedor precisa para que o empreendimento que ele idealiza desabroche. E não é preciso muito. Nesta aceleradora, por exemplo, são 3 jovens trabalhando numa sala de pouco mais de 6 metros quadrados. Mas daqui já começam a sair bons negócios. Quando a gente fala de Facebook, Twitter, por exemplo, que são grandes empresas, muitas pessoas não sabem como essas empresas surgiram. Essas empresas foram startups um dia e elas começaram justamente nesses núcleos de fomento, núcleos de investimento chamados aceleradoras. O foco de cada aceleradora acaba sendo o seu diferencial de mercado, porque a gente atende um nicho, uma parte dos empreendedores, a gente não atende todos, no caso nosso da economia criativa. E como existem aceleradoras que focam em projetos digitais, aceleradoras que focam em negócios sociais, em projetos mais sociais, enfim. Então foi dessa forma que o movimento de aceleradoras vem crescendo nesse 1 ano e meio. O que a gente faz no nosso dia a dia é lidar com o sonho de outras pessoas. Quando o empreendedor bate aqui na porta, chama a gente e fala assim, pô, você pode ajudar a gente a construir, você pode me ajudar a construir meu projeto? Pô, o cara tá ali, ele tá sozinho, tá com um projeto debaixo do braço e ele não sabe para onde ir, de verdade, ele só tem um sonho grande. E quando a gente
aperta a mão desse cara e fala assim, nós vamos ajudar você a chegar nesse lugar aí e atingir esse seu objetivo, nós vamos juntos. Quando a gente está fazendo isso, a gente está assumindo um compromisso muito sério com esse cara. Para a gente, para a empresa, numa visão financeira, numa visão capitalista, é mais um projeto, é mais uma empresa que está aqui dentro. Mas para esse cara, não. Para esse cara, pode ser o único projeto da vida dele. E ele vai apostar toda a vida naquilo. E é por isso que é sério. A gente tem a vontade, a gente está fazendo todo o nosso trabalho, justamente para mudar a perspectiva de empreendedora do Brasil. A gente está falando aqui de 9 aceleradoras do programa Startup Brasil, né? E 5 delas estão no Rio. Devem existir mais aceleradoras. Mas qual o papel das aceleradoras e como é que funciona essa estrutura, esse ecossistema das startups? Você tem aceleradoras, tem investidores? O ecossistema ele é composto de uma série de jogadores, né? Tem desde associações e sindicatos que hoje estão apoiando o crescimento de novas empresas, até o que a gente chama de aceleradoras, e aí começa uma escadinha de organizações para ajudar as startups. Então, por exemplo, uma aceleradora é um lugar que seleciona projetos com potencial de desenvolvimento rápido, e aí durante um período, normalmente de 3 a 6 meses, ajuda essas empresas, orienta essas empresas a fazer uma série de processos que a gente hoje conhece como sendo, por exemplo, desenvolvimento ágil, né, ou geração de modelos de negócios. E aí, durante esse período, ela vai, então, testando modelos de negócios diferentes, testando possíveis fornecedores e por aí vai. Depois tem a figura do investidor anjo, que é um investidor que entra não necessariamente com capital, e quando entra com capital, entra normalmente com pouco capital, até, sei lá, 150, 200 mil reais, mas ele entra principalmente com experiência, com a expertise dele naquele negócio. Você estava falando no outro bloco, como é que faz uma pessoa que tem uma ideia, mas não tem muita experiência naquele setor? Esse é o momento em que o investidor anjo ele entra e aporta a sua experiência, a sua infraestrutura. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de anjos chamado TI Angels, que estão associados à ACESPRO, que é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Esse grupo de anjos ele é dedicado a empresas de TI, de Tecnologia da Informação. Então, se você tem uma ideia de informática, uma ideia de, sei lá, um aplicativo no celular, ou um website, ou uma plataforma, TI Angels é um bom lugar para você começar para buscar essa experiência, para buscar esse aporte, não só de capital e recursos financeiros, como eu te falei, mas principalmente recursos não financeiros. Experiência, infraestrutura, clientes. Nós temos promovido alguns workshops, alguns eventos para formar esses empreendedores. Semana passada o Paulo estava com a gente num workshop sobre modelagem de ideias, que nós desenvolvemos em conjunto com a PUC. Então estava lá TI Angels, PUC Rio, Sebrae, todo mundo num lugar só, apresentando para cerca de 100 empreendedores como se modela uma ideia para apresentar para um investidor anjo. Porque hoje nós temos uma dificuldade que o empreendedor ele vem para nós, investidores, com uma ideia, diz, eu tive uma ideia de fazer tal coisa. Não sabe nem formatar. Não sabe formatar, não sabe quanto capital precisa, não sabe que recursos são necessários. Depois do investidor anjo, vem os outros jogadores de investimento, que aí, na medida que a empresa vai se desenvolvendo e vai crescendo, ela vai valendo mais, ela vai precisando de mais recursos. Quando eu te falei no primeiro bloco, vamos escalar para Marte, né? Marte ainda está muito longe, mas Brasil já demanda muito mais recurso do que Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, quando você precisa desse recurso para crescer em nível Brasil, ou ir para a América Latina, ou para os Estados Unidos, ou para o mundo, você precisa de capitais um pouco mais gordinhos do que aqueles que o investidor anjo pode te entregar. E esse é o momento de fazer, então, a segunda, terceira, quarta rodada de investimentos. A aceleradora ela tem um papel aí que vem um pouco... ela concorre um pouquinho com a incubadora, né? A incubadora de empresas, que normalmente está vinculada à universidade, e eu posso te falar de cadeira porque eu sou vinculado ao Instituto Gênesis, que é uma das principais incubadoras de empresas do Brasil, está vinculado à PUC Rio. E o Instituto Gênesis, o que ele fornece é todo um ambiente para o empreendedor incubar lá. Então ele ganha uma sala, ele ganha recursos tipo sala de reunião, secretaria, telefonia, etc. e tal. Tem o ambiente acadêmico ali do lado, os professores e tal, para ajudar ele a desenvolver, mas ele não tem um processo de desenvolvimento, não tem ninguém com chicote lá dizendo, agora vamos testar cliente, agora vamos testar fornecedor, agora vamos correr atrás desses parceiros. Não tem. Na aceleradora, a aceleradora tem esse papel. Ela pega um naco da empresa, normalmente pega aí 5%, 10%, entendeu? Para dar essa ajuda. E aí, durante esse período, como a gente tem tempo para desincubar, para desacelerar,
Então, ele entra em janeiro, tem que sair em julho. Então, nesse período, ele tem todo um processo que ele vai fazer. Então, tem alguém por trás, tem um dono, vamos dizer assim, tem alguém por trás dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não acontece na incubadora. E isso é bom, então por isso que os anjos, por exemplo, os investidores, eles ficam piruando lá nas aceleradoras para ver se eles podem entrar naquele processo e até, eventualmente, até investir naquelas empresas em que eles sentem mais sinergia. A gente estava falando aqui de ser um programa do governo federal. Qual a importância, quer dizer, como é que o governo federal está vendo essa questão das startups e selecionar essas aceleradoras? O que representa isso para o Rio de Janeiro? O governo federal ele teve uma visão excelente quando ele criou uma coisa muito maior chamada TI Maior. Né? Foi um programa voltado para justamente telecomunicações e tecnologia da informação. Dentro desse programa tem um pedaço chamado Startup Brasil. E por que a preocupação, e que foi um belo de um programa montado pelo governo federal, que, na verdade, envolveu o próprio mercado, o próprio ecossistema. O ecossistema se envolveu nisso. Quando se fala em ecossistema, muitos me perguntam, ecossistema? Que negócio é esse? Não é mercado? Isso é mercado. Por que é ecossistema? É porque quando a gente fala em startup digital, eles associam muito com os sistemas ecológicos, em que quando você simplesmente deixa acontecer, ele se expande, né? Então, ela é escalável, por isso o ecossistema. Daqui a pouco vamos falar sobre casos de sucesso. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O mercado de startup é formado basicamente por jovens criativos que muito cedo descobriram um caminho para empreender e crescer como profissional e empreendedor. Nossa reportagem conversou com um deles. Vamos ver. Toda empresa precisa existir para resolver algum tipo de problema, né? E a Neotrip cresceu assim, enxergando que a educação precisa se renovar, né? Precisamos reinventar a educação. Hoje a gente percebe... ontem em São Paulo a gente estava num evento com os maiores educadores do mundo e todos eles falando a mesma coisa. E hoje a gente acaba enxergando que as instituições como um todo precisam educar seus colaboradores, precisam educar seus alunos de forma diferente. Eles não sabem muito bem como desenvolver isso, né? Não tem equipe, não tem criatividade para isso e acabam contratando a gente para pensar junto com eles, um sistema bem de parceria, como solucionar esses problemas e melhorar assim o ensino no país. A Neotrip está com um crescimento bem interessante esse ano já, né? Finalizou o primeiro trimestre agora e já alcançamos aí uma meta de 1 milhão de faturamento, enfim, estamos crescendo bastante esse ano, porque o mercado precisa da gente, né? E a gente trabalha bastante para conquistar mercado, para ajudar as pessoas. Não só dinheiro, mas impacto social. Esse projeto que eles citam, eles falam de educação, né? Um projeto educacional. Que outras áreas despertam o interesse das startups? Educação é uma linha que tem crescido bastante, mas gastronomia é altíssimo também. Turismo, crowdfunding, que é, na verdade, se a gente botar em português, vaquinha, né? Você conseguir dinheiro para projetos. Agora, por exemplo, eu investi faz pouco tempo numa startup chamada Fábrica de Simulados, que ela junta aqueles caras que querem fazer concurso público com aqueles caras que querem oferecer conteúdo para concurseiros e em qualquer lugar do mundo, né? E aí o troço se desenvolve. Por quê? Porque há uma demanda para isso. Tem menos ofertas de cursos para concurso público do que há demanda. Então, há um espaço ali para isso. Educação, de uma maneira geral, é um prato cheio. Mas você tem, quando ele fala em turismo, vem agora os grandes eventos para o Rio de Janeiro. O que tem aí de startup fazendo aplicativo de celular, website, a própria Cespro, a Associação das Empresas de Informática, tem um projeto com o Sebrae chamado Ecossistema, né, para trazer ofertas para esses grandes eventos. Então, assim,
Você hoje tem áreas que você não imagina que podem oferecer oportunidades de negócio. Coisas do tipo limpeza de equipamentos de difícil acesso, como são esses ventiladores gigantes, né, de geração de energia. Então, são negócios novos que estão surgindo agora por causa dessas tecnologias novas. O importante para o empreendedor saber é que ele não precisa se limitar a pousadas, restaurantes e hotéis, entendeu? Tem muita coisa aí acontecendo e existem muitos lugares para se inspirar. Então hoje, você está falando em vaquinha, eu tenho um site, o claudionazajon.com.br, tem lá uma área para empreendedores, onde você chama ferramentas, e tem uma meia dúzia de lugares para buscar crowdfunding, para fazer vaquinha, né? Para buscar capital aos pouquinhos. O cara bota R$100, R$200. Então você tem Techstars, tem o próprio Vaquinha, tem um site chamado Vaquinha. Você tem lugares como, por exemplo, a Wired, que é uma revista americana que fala de tudo. Fala desde genética até tecnologia e robôs. São lugares para você se inspirar em questões que podem servir como oportunidade de negócio. Uma coisa que a gente vem falando nesse programa é sobre como existe um ecossistema, existe toda uma série de momentos a partir de uma ideia que são necessários serem trilhados num caminho para poder chegar a uma startup, formar e isso virar uma empresa, virar um negócio de fato. E o que me chama a atenção, nesse caso, é que há uma sinergia muito grande, né? A gente está falando aqui das entidades que estão trabalhando essa questão e elas estão muito conectadas. Isso é um diferencial do mercado tradicional, como a gente poderia chamar? Olha, não é um diferencial, porque, na verdade, todos os países não bobos estão fazendo a mesma coisa. Todo mundo já percebeu, o mundo já percebeu, de que empreendedorismo é a saída, que aqui se gera emprego, aqui se gera tecnologia, aqui se gera desenvolvimento, e todos os países, em maior ou menor grau, estão conseguindo, estão desenvolvendo, estão criando elementos para que esse ecossistema se forme. Mas quando a gente estava falando de empreendedorismo, o empreendedorismo precisa desse ecossistema funcionando e dessa integração. A startup, ela acontece por conta dessa integração. Então, são momentos um pouco diferentes, às vezes, quando a gente está analisando a nossa realidade aqui, Brasil, Rio de Janeiro. Hoje ela se beneficia disso, mas olha só, havia startups 20 anos atrás, 30 anos atrás, e não havia esse ecossistema. Eu, quando montei a minha empresa faz 30 anos, não tinha nada disso, não tinha, nem Sebrae se tinha, entendeu? Porque era pegar dinheiro no banco e desenvolver, que era um negócio que eu proíbo para meus alunos, pegar dinheiro no banco e fazer a empresa, entendeu? Hoje não tem como, não tem porquê fazer um negócio desse. Então hoje o ambiente empreendedor, esse ecossistema empreendedor, ele serve e muito para favorecer a criação de startups. Mas não é necessário que exista para que a startup ocorra. É muito importante eles focarem no problema, em resolver um problema. O problema não é dinheiro. O problema não é aceleração. O problema é resolver um problema. Esse é o problema. Eles têm que focar nisso. Então, o ecossistema, ele funciona e ele está se expandindo, graças a Deus, para atender a esses que realmente querem resolver problemas. E é um trabalho colaborativo. Vamos entender o seguinte, uma ideia, um problema, né? Eu tenho uma ideia. Essa ideia deve ser dividida. Será que realmente é um problema? Será que outros podem colaborar com essa sua ideia? Com esse teu modelo de negócio? Todo mundo, muitos deles ficam receosos. Não, vou roubar minha ideia. Mas não há roubo de ideia, há colaboração de ideia. E há um potencial, uma capacidade de fazer, né? Não é o contrário, estou super contente que ele falou disso. Porque o que tem de empreender, mas eu vou falar minha ideia, você vai roubar minha ideia. A ideia não vale nada, gente. A ideia não vale nada. Enquanto a ideia não tiver uma validação, o sujeito não tiver ido no mercado, não tiver testado se funciona, não tiver montado infraestrutura, não tiver criado alguma máquina para explorar essa ideia vale zero. E se ele não explorar, se ele não compartilhar essa ideia com outros, a ideia vale menos ainda. Tem um cara que fica com aquela ideia durante anos, aí aparece alguém com a ideia que compartilha, consegue investidor, consegue desenvolver e diz, essa ideia era minha. A ideia não era tua. É muito pouco provável que uma pessoa tenha uma ideia que 6 bilhões de pessoas no planeta não hajam tido antes. Quem desenvolve essa ideia é que vá para frente. Vamos fazer só um paralelo em termos de ideias, né? Se a gente botar o Facebook, né? Não tinha um Orkut antes? Tinha um Orkut, né? O Orkut desenvolveu um modelo
né, que trabalhava com o quê? Com pessoas, né? Era interação de pessoas, só de um grupo restrito. Bem, o que veio o Facebook fazer? Gerou um novo modelo de negócio, tá? Diferente, mas trabalhando sobre uma mesma ideia. Só que diferente o modelo. Que ideias a gente pode dar para o nosso legislador quando a gente fala assim da importância de estimular isso? Por que startup é importante? Por que criar esse modelo, essa base para os negócios andarem é importante? O que precisa fazer para que a gente tenha esse ambiente criado no Rio de Janeiro, no estado como um todo? Eu acho que a minha impressão é que o governo já se deu conta da importância do empreendedorismo. A presidente Dilma também já está fazendo um belíssimo trabalho no sentido de favorecer isso daí. O que eu queria era compartilhar uma experiência que eu vi. Eu tive, poucos meses atrás, eu fiz uma turnê aí pelo mundo, vendo diferentes lugares do ecossistema empreendedor. Então eu fui para aceleradoras, fui para investidores, falei com uma série de jogadores dessa arena. E uma das experiências mais marcantes nessa turnê que eu fiz foi no Reino Unido. A prefeitura de Londres, na verdade o governo britânico, não foi nem a prefeitura, foi nível de governo, o governo britânico, ele lançou uma lei, coisa de 3 anos atrás, em que o investidor individual, o angel investor, que investir até 150 mil libras, algo em torno de 400 mil reais, ele deduz do imposto de renda até 70% do valor investido na startup. Então, investidor, pessoa física, ele investe numa startup. Se a startup der muito certo e deu o payback para ele em 3 anos, ele deduz só 30% daquele valor, porque ele já ganhou o dinheiro lá para a empresa. Mas se a empresa não der certo, que é o grande problema do investidor com a startup, é o risco da startup não dar certo. Se a startup não der certo, ele só está apostando ali, na verdade, 30% daquele valor, porque os outros 70% ele deduz do imposto de renda. Só essa lei fez com que o ambiente empreendedor, onde eu vi foi em Londres, mas é no Reino Unido de uma maneira geral, florescesse de uma maneira tal que a Europa não era conhecida pelo empreendedorismo e agora o Reino Unido passou a fazer parte do mapa de empreendedor. Quando você fala hoje em mapa empreendedor, você fala obviamente no Vale do Silício, você fala em algumas cidades dos Estados Unidos como Washington, Nova York, você fala agora, está começando a entrar alguns outros espaços, para Singapura, por exemplo, e o Reino Unido está nesse mapa, por causa de uma lei como essa que o nosso legislador pode trazer para cá e fazer do Brasil, por que não, um celeiro de investidores anjo e favorecer esse crescimento do ambiente empreendedor. E o legislativo, ele pode pensar em conjunto com o federal, né? Tanto o municipal, o estadual e o federal, podem pensar em criar um modelo que favoreça esses investimentos anjos. Não só com a dedução de imposto de renda, num caso de capital de risco, que é importantíssimo, sem sombra de dúvida, daí isso vai acelerar o nível de investimento anjo no país, tá? Mas também a facilidade de você entrar em capital de risco e sair desse capital de risco. Não é só o governo dar o dinheiro. Na verdade, a gente está falando aqui de criar um ambiente que as pessoas possam investir nisso como um mercado também, como um negócio e, de uma certa forma, desburocratizar esse processo como um todo, né? Quer dizer, isso se tornar mais fácil na vida real. Vamos ver, só fazendo outro paralelo. O Facebook, eu acho que a grande maioria da população viu o filme, né? Lá dizem, é no fio do bigode, né? Eu combinei com você, está combinado, está feito. Isso vale, tem valor jurídico. Obviamente, as nossas leis não permitem isso, mas precisa propiciar isso. Agora, contatos, para a gente fechar, encerrar o programa, tem alguns que a gente já falou aí ao longo do programa, mas contatos para quem quer começar a sua startup, quem tem uma ideia, por onde ele começa, quem ele procura? Vamos falar assim de www.tiangels.com.br. De novo. www.tiangels.com.br. www.sebrae.com.br. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Paulo. Obrigada, Nazajon. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.